Olá, você é adulto e está aprendendo violino? Está tendo dificuldades com isso? Hoje nesse vídeo eu quero mostrar para você que a maior parte dos problemas que você encontra no seu processo de aprendizagem está relacionado às metodologias que visam um perfil diferente do seu. Visam o processo de desenvolvimento de uma criança e não de um adulto. Você não tem o tempo que uma criança tem para se desenvolver, você não tem a capacidade de armazenamento mental que uma criança tem e você está cheio de problemas na sua vida. Você precisa de coisa rápida, óbvia, coisa direta. E é isso que os professores geralmente não enxergam. Um adulto precisa aprender como adulto e não como criança. Você já parou para pensar que a maioria dos profissionais que super desenvolveram, os profissionais de alto nível, eles começaram a aprender desde criança e aprenderam com profissionais que são altamente didáticos, porém aprenderam quando crianças também, com professores que também aprenderam quando crianças por meio dessa mesma metodologia. Então, bem provável que você possa estar tendo problemas de desenvolvimento porque não visaram o seu perfil, estão utilizando uma metodologia que desenvolve outro perfil e que tem outra cultura, tem outra visão cultural, diferente da que nós temos aqui no Brasil. Quando você pega essa mesma metodologia e essa mesma mentalidade didática e volta para um adulto, que é o que acontece aqui no Brasil, né? Porque fora em outros países geralmente eles começam cedo, e aí você pega isso e traz para um adulto, você encontra problemas. Porque a absorção de conteúdos de um adulto não é igual a de uma criança. A experiência de um adulto não é igual a de uma criança. A questão física e psicológica de um adulto não é igual a de uma criança. Quais são as vantagens e as desvantagens de um adulto? Como vantagem, eu colocaria aqui que um adulto ele tem a experiência da vida. Você, por exemplo, você pode ser aí um pedreiro, você pode ser um engenheiro, um médico, ou talvez aí um profissional de tecnologia e informação, e com isso você manuseia diversas ferramentas, você tem uma certa uma desenvoltura na questão motora, você tem essa experiência de manuseio. E a maior das vantagens que eu gostaria de ressaltar aqui de um adulto é você conseguir absorver conceitos, você conseguir digerir conceitos muito mais elaborados. Todo professor sabe que quando você dá aula para uma criança, você não pode colocar conceitos muito bem elaborados. A criança ela não aprende assim, ela aprende meio que por osmose, você vai mostrando, ela aprende e ela guarda aquilo por muitos anos. Geralmente o adulto tem uma dificuldade maior de absorver e de guardar, de armazenar esses conteúdos. Porém, se esses conteúdos forem muito bem explicados, muito bem conceituados e super focados, o adulto ele não vai ter dificuldades de armazenar isso. Essas seriam as vantagens do adulto, e as desvantagens seria o fato dele não ter aí essa questão física como a de uma criança, mental, né? Já está bem explícito, isso não precisa entrar em detalhes. O adulto ele tem essas desvantagens, sim. E a maior das desvantagens que eu coloco aqui é não ter um método específico. Pode até ter, mas eles não são tão conhecidos e não são tradicionais, não são de anos, assim como são esses métodos conhecidos. Eu quero deixar bem claro aqui que isso não é uma crítica aos métodos tradicionais. Na verdade, os métodos eles resolvem e muito, eles fazem os seus profissionais, os profissionais que estudaram por meio deles crescerem e muito. O problema maior está no corpo didático que, uma vez que aprendeu de uma determinada forma, não se importa ou não percebe que o perfil que ele está repassando o conhecimento não é o perfil ideal para receber aquele conhecimento daquela forma. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que essa informação, esse repasse de informação, essa didática, ela precisaria ser repensada, ainda que por meio dessa mesma metodologia, ela precisaria ser retrabalhada para que pudesse super desenvolver também os adultos.
precisaria ter uma nova visão de quais são as vantagens que um adulto tem por ser adulto e querer aprender esse instrumento. Então resolve sim, porém tem que ter uma visão diferente. Se você pega um profissional que aprendeu quando criança e que não pensa sobre o fato de que você está aprendendo quando adulto, você vai ter problemas no processo de aprendizado. É por isso que geralmente a gente vê os vídeos da internet e vê que a pessoa ali, ela fala, eu tô tocando violino, e vai tocar aquele som raspado, não entendeu como que funciona a fricção, não entendeu a afinação, não é um bicho de 7 cabeças, não é bem isso. É só entender quais movimentos e por que esses movimentos importam. Você precisa entender cada movimento, como que funciona uma fricção, quais são as técnicas que devem ser utilizadas para que uma fricção seja feita de uma forma ideal e agradável. Precisa estudar de forma isolada, de forma separada, forma focada. Você precisa entender o movimento. Eu não estou diminuindo a técnica do violino e querendo dizer que ela é fácil, não é isso. Mas se você conseguiu desenvolver em outras coisas, você consegue se desenvolver no violino também. Só que a didática, se ela não chegar bem para você, vai fazer uma confusão na sua cabeça e você vai ter problemas. Os professores que têm os seus alunos adultos não podem infantilizar esses adultos no momento da sua aula. E os alunos também não podem se permitir serem infantilizados. A didática precisa ser inteligente e precisa ter uma conversa um pouco mais acentuada. Se uma criança não pode ter conceitos tão elaborados, um adulto pode. O adulto não só pode, como precisa. A técnica do violino sendo tratada com conceitos mais elaborados muda o cenário. Faz com que essa dificuldade que o aluno adulto tem, seja transferida para o professor. Porque ele está acostumado com uma didática. Ele está acostumado a repassar a didática para uma criança. Agora a dificuldade dele de repassar essa didática para um adulto. Ele que vai precisar trabalhar esses conceitos muito mais precisos e mais elaborados, porque esse perfil de aluno é diferenciado. E se ele não fizer isso, você vai ter dificuldade. A minha primeira sugestão é que você se avalie. Veja quanto tempo você estuda, se você realmente está se desenvolvendo, dá uma olhada nos seus vídeos tocando e veja se você não está tocando igual uma criança. Porque, e quantos anos você está tocando assim? Tudo bem, você vai se desenvolver quanto tempo? Pergunta para o seu professor, quanto tempo você vai se desenvolver? Você precisa se desenvolver, você precisa tocar de uma forma agradável. Você precisa ver se quando você toca na sala ou para alguém, se essas pessoas gostam de fato do seu som. E se você está se desenvolvendo, precisa acompanhar esse desenvolvimento. Quais são os próximos passos? O que você vai aprender de arco? O que fazer para ter um som melhor? Como fazer uma boa fricção, quais são as técnicas, conversa com o seu professor, entenda como que isso estará sendo trabalhado no futuro, para que você não venha aí a tocar 2, 3 anos, 4, 5, 10 anos, já vi casos de pessoas que tocam mais de 10 anos e não conseguem tirar um som bom no instrumento, não se engane, você precisa aprender o violino. Por esses parâmetros eu digo que é possível você avaliar se você realmente está tendo um bom desenvolvimento no violino. Seja ele analítico ou prático, você precisa ter um bom desenvolvimento. Para ensinar violino você precisa saber dar aula. Para tocar violino você precisa saber estudar. E são duas coisas separadas que muitas das vezes são tratadas como uma coisa só. E a minha intenção nesse vídeo é mostrar isso, mostrar que não, você precisa ter um bom professor porque ele é bom professor e não porque ele é bom músico. E para você se desenvolver no violino sendo um adulto, você precisa saber as suas vantagens e quais vantagens você vai ter com um determinado professor ou determinada metodologia. Eu gostaria de acabar com esse tabu de que o violino não se aprende depois de certa idade, e certas pessoas se contentam em tocar de uma maneira meio que grotesca, desculpa, com todo respeito ao trabalho de todo mundo, mas não aceita isso, não tenha isso como uma coisa boa.
É um processo de aprendizado, é um momento da sua vida, todo mundo já passou por isso, mas você precisa se desenvolver e é possível sim se desenvolver. Então, busque crescimento, busque uma boa didática, busque saber melhor sobre as coisas. O violino não é um bicho de sete cabeças, eu acho que o maior problema está mesmo na didática, na forma de repassar esse conteúdo. E se você buscar e acertar quem deve ser e como deve ser a sua aula, você vai conseguir se desenvolver.